iniciar agradecendo a Deus, nosso Pai, por tantas oportunidades, tanta grandeza no universo, as obras de Deus, que são o testemunho da sua existência, a sua realidade. Agradecemos a ajuda que vem do alto nas nossas tarefas, nas nossas necessidades, nos momentos difíceis. Temos muita gratidão. E pedimos também em favor desses nossos irmãos, a dificuldade de enfrentar as necessidades, uma hora tão difícil como agora, os fins dos tempos, muitas provações, muitas expiações, muitas tragédias, mas tudo isso na aparência da matéria. A verdade é que ninguém morre. São provações, são resgates, a lei de causa e efeito. De tal forma que nós respeitamos as leis divinas que regem nossas vidas. E rogamos ao Pai que nos mande os bons espíritos para alavancar o nosso progresso, recordar nossas obrigações, estimular nossas manifestações de luta, de esperança, através de um trabalho contínuo de dedicação e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Cumprimentamos a todos os presenciais e também quem nos vê e ouve através da internet. Como já foi dito em outras vezes, estamos seguindo o livrinho Vinha de Luz. Vinha de luz quer dizer a colheita da uva que se transforma em vinho e também a utilização da própria fruta. Porque hoje não se fala em vinha, é uma palavra bem antiga, principalmente portuguesa. Mas a verdade é que o vinho está como um símbolo de Eucaristia, que é uma palavra muito usada entre os nossos irmãos católicos. Nós sabemos que é um símbolo. Quando Jesus disse, este é meu sangue. Quando ergueu a taça de vinho, dizendo que era o meu sangue. Ele disse. Depois, nós sabemos que isso tudo é uma linguagem simbólica, porque Jesus deve ser interpretado, uma vez que ele falava não para aquela geração, mas falava pela eternidade. Todas as gerações. Naturalmente muda o vocabulário com relação aos objetos circunstanciais. Ele fala do poço de Jacó, fala das ovelhas, do rebanho. Era um período agropastoril, então ele utilizava a linguagem daquilo que as pessoas conheciam. Hoje, naturalmente, ele teria outro vocabulário, completamente diferente. Mas o sentido, o espírito da coisa continua. As imagens, todos os recursos pedagógicos que ele utilizou. E hoje nós dizemos, o maior pedagogo que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior médico. Quer dizer,
era a sobrevivência, a luta da sobrevivência. Era um período muito difícil. A terra estava, por assim dizer, sendo cultivada, a agricultura começando, daí ele falar do trigo, de celeiro, as aves do céu, ele sempre mostrando, apontando a natureza como retrato da obra de Deus. Isso ficou bem claro. Olhai os lírios do campo, eles não plantam, não semeiam, mas nem Salomão, com toda a sua fortuna, com sua riqueza, seu poder, se vestiu como um deles. É uma linguagem simbólica, bem se vê, mas está mostrando que há um plano divino que se preocupa com a população, com as criaturas, com os seres humanos. Para que foi criado tudo isso? Para que foram criados os lírios dos campos? Quando ele fala lírios dos campos, ele está falando de todas as flores. Que coisa mais linda a natureza, a primavera. As pessoas dizem assim, mas não há prova. Como dizia Jesus, o pior cego é aquele que não quer ver, né? A gente se sensibiliza quando vê uma criança sorrindo e até chorando. É uma manifestação de emoção. Eu li uma frase interessante. Enquanto houver criança, é a prova de que Deus não nos abandonou. Eu achei formidável isso aqui, lindo, porque nascem crianças. Nascem de onde e como? Para que nascem? Algumas morrem cedo, outras já são natimortos. Então é preciso entender a causa de tudo isso, lá atrás. Senão compromete muito a justiça divina. Mas como que Deus é bom, Deus é justo e tem tanta desgraça no mundo, tanta coisa errada, tanta coisa. Estamos falando da matéria. Esse é o começo do caminho. O mais importante é o objetivo final. Onde vamos chegar? Para onde vamos? Esse é o problema. E o Espiritismo tem a resposta. As pessoas dizem assim, mas nunca ninguém voltou de lá para falar. Porque o que mais tem na Terra é espírito. Normalmente são eles que nos dirigem, que nos intuem para tomar as atitudes sérias, importantes da vida. Não estou fazendo apologia do espiritismo, só dizer que é a única religião. Não é isso. É uma filosofia. É uma ciência. E, evidentemente, por causa do instinto devocional das criaturas, aos poucos ela foi se transformando numa fé religiosa, que é uma comunhão com a divindade. Mas o objetivo maior é demonstrar claramente a continuação da vida. Senão não teria graça. Como montar um mundo como o nosso, com tanta coisa linda, boa, bonita, maravilhoso, e dizer, mas tudo isso aí acaba em cinza. Não se iluda. A morte vem com a sua foice e corta todo mundo. Então não foi muito inteligente o trabalho da criação. Todo esse trabalho para nada, para terminar ali no... Não dá, né? Raciocinemos. Por isso que a doutrina espírita, ela oferece, ensina, apregoa uma fé raciocinada. Pensa bem. Quereis uma prova da existência de Deus? Olha aí. Olhai os lírios dos campos.
naturalmente representado por todas as flores. Olhai as aves dos céus. Não, veja bem, eles não têm celeiro, não ajuntam, não guardam, não têm despensa. É como se elas não se preocupassem. Amanhã o alimento está garantido na própria natureza. Tudo aquilo que não serve para nós, serve para eles. Quanta coisa nós desperdiçamos, na verdade, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O químico Lavoisier, francês, foi um inspirado quando disse isso. É um princípio da vida. Em a natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Até a gente. O corpo volta para a terra, todos os elementos químicos que há no seio da terra estão dentro de nós e eles voltam para a mãe natureza, que por sinal está sendo muito maltratada. A natureza está sendo massacrada. O homem só pensa em tecnologia, só pensa em domínio, poder. E aí? A gente vai viver ou não vai viver? Ou tudo acaba no túmulo? E aqueles que morreram na infância, como é que fica? Vão ganhar o céu? Eu também gostaria de ter morrido na infância para ganhar o céu. Eu vim aqui só para sofrer? Só para sofrer, é isso? Não, não é, claro que não é. Então, o sentido da vida, a vida tem um sentido, tem uma finalidade. Temos que descobrir. Isso é um trabalho do tempo, da razão, fé raciocinada. Mas por que você crê? Eu não creio, eu sei. É diferente. Se alguém perguntar, você acredita na reencarnação? Eu falo, não é questão de crer. Eu sei, é uma certeza. Não é questão de crer ou não crer. Hoje eu acredito, amanhã não acredito. Não, é uma convicção interior. A gente sabe que é assim. É uma convicção, não tem nada. A fé inabalável, como dizia Kardec, né? É aquela que pode enfrentar a razão cara a cara em todas as épocas da humanidade. Olha que definição extraordinária. Só um sábio mesmo poderia ter essa inspiração. A nossa lição de hoje fala sobre a luz, né? A luz segue sempre. Ora, nós temos a nossa luz elétrica, mas André Luiz disse que é uma pálida brasinha perante a luz divina. Basta ver a luz do sol. 1.500.000 quilômetros de distância. Não dá nem para ter ideia. 1.500.000 quilômetros de distância. E a luz chega aqui dosada para a nossa sobrevivência. Se ela fosse um pouco menor, mais a distância, não teria vida na Terra. Se fosse mais afastado, o gelo tomava conta. Então ela está no lugar certinho. Ah, mas tem esses desequilíbrios todos. Mas isso é culpa do homem. O homem começa a brincar de Deus, mexer com a natureza, tirando proveito, bem se vê. A troco de quê? Gente que perde a existência toda, acumulando, trabalhando. É bom trabalhar. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também, o Pai Celestial. Agora, é preciso entender essas palavras, interpretar, gente. Não pode ser o pé da letra e falar, entendeu? Deus é Pai, Deus é amor, mas como? Tanta desgraça. Temos que entender as leis que regem a nossa vida, nosso destino.
Tudo é uma questão de vontade, de boa vontade, de interesse, de querer descobrir as coisas, de pesquisar, ir atrás. Mas a grande maioria ainda não está acordada para isso. Quer viver o hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. É assim que as pessoas falam. Aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Gozar a vida. Será que a nossa vida na Terra tem essa finalidade? Gente, é muita coisa para pensar. Se nós fomos criados, nós, eu digo espírito, quem está falando aqui é o espírito, quem está ouvindo aí é o espírito, não é o corpo. Porque você pode falar para o defunto, perguntar e não vai responder. O ser inteligente que habitava aquele corpo, este corpo, dele saiu. Ficou somente a vestimenta externa. Daí a conclusão da reencarnação como sendo um ponto de partida do entendimento da justiça divina. Quem sou eu? Quem fui? O que fiz? Por que sofro? Ou porque sou feliz? Tem um porquê. Isso é muito claro na doutrina espírita. É uma ciência, é uma filosofia. Esse era o pensamento de Kardec, de Leon Denis, dos grandes líderes espíritas. E, na minha opinião, cabe à ciência, essa ciência acadêmica, aí da Terra, é que tem o dever de pesquisar se há vida depois da morte. Se existe um mundo espiritual. Isso é de interesse da ciência, não é da religião. Porque quando se fala assim, mas a ciência não se envolve com esse problema porque é um problema religioso. Não é religioso. Esse problema é muito sério. Saber se eu vou viver ou não, eu quero saber. Quem que não quer saber se vai viver ou não? E as pessoas que eu amei, para onde foram? Ou não foram? Como que eu vou ser feliz sem saber isso? Eu não entendo como que as criaturas humanas não se preocupam com essa parte moral da vida. Como é que eu devo proceder? Aproveitar a vida, quer dizer, gozar, comer, beber, fazer sexo. Tudo que é coisa do sentido, da matéria. A paixão. A gente escuta notícias absurdas aqui na Terra. Matou por amor. Esse é um paradoxo. Gente, quem que mata por amor? É uma loucura. Quem ama, perdoa. Quem ama, ama. Só. Isso me faz lembrar um acontecimento, um fato com o profeta Eliú, famoso na Bíblia. E então, certa ocasião, duas pessoas ou mais pessoas perguntaram para Eliú a respeito da vida, mas, sobretudo, para explicar a Bíblia. Eles queriam saber como interpretar a Bíblia. E então Eliú disse, olha, fique de pé, com um só pé. E eu te explico o que é a Bíblia. Ama. Ficaram parados esperando. Mas só isso? É a vida? É a vida. É a Bíblia? É a Bíblia. Tudo vai terminar nisso. Tudo que acontece
é para nós aprendermos a amar. Porque quando nós amamos de fato, de verdade, como Jesus nos amou, que aliás ele recomenda, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, diante disso, era o exemplo da abnegação, da compreensão, do entendimento. Os discípulos ficaram decepcionados, falaram, mas espera um pouquinho, ele não veio aqui para libertar o povo de Israel, submetido aí a poder de Roma. Esse povo vem sofrendo há anos, essa geração toda, e outras gerações. Então a gente esperava que ele fosse o Salvador, o libertador. E olha aí no que aconteceu. Ele se entregou, foi crucificado, e nós ficamos aqui, sem saber o que fazer. Quanta ingenuidade, não? Eram crianças espirituais, não entenderam nada. Só com o tempo depois é que foram descobrindo que o reino dele não era deste mundo. Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Mas quer dizer que tem outros mundos. Se não é deste mundo, é porque tem outros. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não falou tem muitos planetas, tem muitos mundos, tem muitas... Não. Morada. Morada quer dizer, mora gente. Essa casa aqui está habitada? Não, não está habitada. Ninguém pensa em bicho, em vegetal, sabe que não tem pessoas, gente. Então, é uma linguagem toda simbólica, figurada, porque precisava atravessar a eternidade. Ele tinha que usar uma forma de, uma pedagogia, vamos dizer assim, que pudesse atravessar todas as gerações, até o fim dos tempos, como ele disse. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então veja que aí tem toda uma pedagogia muito bem bolada, muito bem trabalhada, para que ficasse gravado nas mentes de todas as gerações. Ele falava do jumento, do poço, do trigo, das coisas que eles conheciam. Ele sabia que um dia teria avião, teria automóvel, teria navios, ele sabia isso, ele sabia. Porque é o Filho de Deus, daqueles espíritos mais antigos, se podemos falar assim, usando uma linguagem popular. É um espírito que já viu muitas humanidades, muitas civilizações, e conhecia tudo. Então ele sabia. Tanto é que fez o sermão profético, dizendo, e no fim dos tempos haverá choro, ranger de dentes, quem estiver no telhado não desça. Toda uma linguagem simbólica. Uma linguagem simbólica que precisa ser analisada e interpretada. Então, a doutrina espírita é uma doutrina racional. Apela para o raciocínio. Você tem que compreender, como dizia Francisco de Assis. Que eu não busque tanto ser compreendido quanto compreender. Nós temos a obrigação não, nós temos a preocupação de sermos compreendidos, mas ninguém me compreende, ninguém me entende. Nós não falamos assim? Falamos. E Francisco de Assis disse assim, não. Eu preciso mais compreender do que ser compreendido. Eu tenho a obrigação de compreender. E não os outros de me compreender. Isso é
um esforço, uma boa vontade, um grande amor pela humanidade. Se não tiver amor, não adianta. Mas não é esse amor, matou por amor. Isso é uma paixão desequilibrada, uma loucura. Isso não é amor, gente, pelo amor de Deus. O amor é a caridade, aquela definição de Paulo. O amor tudo espera, pode, tal. É uma lista grande. Quem quiser conhecer, é só pesquisar. Está tudo na Bíblia, está tudo no Novo Testamento, nos chamados livros sagrados. Aí está o recado, meus irmãos. Vamos nessa, como diz a turma, né? A juventude, vamos nessa, que nós estamos no caminho certo. Raciocinar, pesquisar, pensar. Seguir a luz sempre. O que é a luz? A iluminação. Mas iluminação externa? Não, interior. Fulano é um ser iluminado. Não falamos assim? Como iluminado? Está embaixo de um poste? Não, claro que não. É iluminado na sua consciência, nos seus atos, na sua mente. Isso é que é ser iluminado. Então vamos correr atrás da luz. É o que diz a nossa lição aqui, ó. Livrinho, é livrinho, mas é grande, viu? Por dentro é grande. A luz segue sempre. Eu não vou ler porque vocês podem, quem quiser, está aqui, deixa eu ver aqui. Bom, é de Emmanuel, através de Chico Xavier, editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. A luz segue sempre. E ninguém consegue deter a luz. Vamos orar. Orar para agradecer a Deus o mundo que nos oferece a vida, o sol, a água, o vento, a terra que tudo produz para as nossas necessidades. É preciso ter olhos de ver, como dizia o Cristo. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. A sabedoria do Mestre. A sabedoria do Mestre. Quanta coisa para nosso aprendizado. E Jesus, eu vim para que tivesses vida, e vida em abundância. Por que ele disse isso? Porque o universo é dinâmico, é todo vida, não há que se falar em morte. A morte é o episódio da vida. É um tempo. Sigamos a luz. Jesus é a luz do mundo. Que Deus abençoe toda essa humanidade. Nossos irmãos do Sul, passando por uma tragédia inominável. Deus os abandonou? Não. Todo efeito tem uma causa. A causa está lá atrás, no tempo e no espaço. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir.
para entender Jesus, para entender a Bíblia, o Novo Testamento. Sigamos em paz, irmãos. Que Deus abençoe todas as criaturas da Terra na sua caminhada evolutiva. Cada um fazendo a sua parte, o mundo prospera. Não só materialmente, mas sobretudo espiritualmente. Agradecemos o carinho e a presença de todos.